nós falamos de poço, focando na Bíblia, nas Escrituras, o homem e a mulher estão relacionados ao poço em várias passagens bíblicas. Um dos aprendizados desta lição é que os papéis dos dois eram bem delineados e definidos. O papel do homem era o papel de achar água, cavar o poço, construir o poço e guardá-lo, protegê-lo, porque a vida da sua família, da sua comunidade, dependia daquele poço, daquela fonte. Então esse era o trabalho dele. Ele tinha que achar onde é que tem água. Então cavava, muitas vezes cavava, não dava em nada, abria outro poço em outro lugar, não dava em nada, até achar. Então ele fazia o trabalho de cavar e achar a água, e depois guardar, proteger aquele poço. Qual era o trabalho da mulher? O trabalho da mulher, como no caso da samaritana, era ir lá no poço e tirar a água, e levar a água para sua casa. Dois papéis diferentes, que não havia ali ressentimento, não havia aquela disputa de, por que você não pega a água? Por que você não cava o poço? Por que eu que tenho que guardar o poço? Arriscar minha vida? Não existia essa, sabe? Por que você, por que eu, por que não? Como hoje existem tantos casamentos, esse conflito de papéis. Quem é que faz o quê? E como nós falamos, se você quiser mudar de fonte, então você precisa aprender que dentro do casamento os papéis têm que ser bem definidos. Eu faço a minha parte, ela faz a parte dela. Eu faço a minha parte bem e ela não tem que se preocupar com a minha parte. E ela faz a parte dela bem e eu não tenho que me preocupar com isso. Em certos momentos nós vamos precisar ajudar um ao outro, mas nunca vai haver ressentimento e nem disputa. Por que eu que tenho que fazer isso? Por que você... Não, simplesmente existe um trabalho em parceria, e casamento é isso, é vocês saberem onde é o papel de cada um. E aí você tem que entender sobre a pessoa que está na frente e a pessoa que auxilia, a mulher auxiliadora. Eu sei que esse assunto machuca muitas mulheres, porque nós vivemos uma época que auxiliar é uma coisa inferior para muitas pessoas. Mas eu vejo que auxiliar tem um valor enorme, né? Porque o Espírito Santo, ele é auxiliador. Isso não faz dele menor em nada da gente. Nós sabemos o valor do Espírito Santo. Que a pessoa que tem que auxiliar é a pessoa que está ali para apoiar aquela outra pessoa. Não quer dizer que ela é menor que ela, mas é apoiar. Então, se eu entendo o meu papel como auxiliadora, minha esposa auxiliadora, eu não sou menor que o meu marido, eu não sou inferior, eu não sou incapaz, não. Eu tenho um valor muito grande, porque sem ele não tem auxílio. Então, ele é só. Então, às vezes, você tem ali um casal que o marido é só. Porque a esposa não quer ser auxiliar. Ela não quer, eu não vou auxiliar. Eu não vou fazer isso, esse papel não é muito pequeno para mim, eu não sei fazer isso. Nós estamos em 2025, Cristiane e tal. Tá bom, mas ele vai ser só. E aí o que acontece? Você sabe, mulher, você sabe, né? Porque Deus deu para a gente, rapazes, um sexto sentido, né? E ela sabe que o quanto ele precisa de auxílio. Ela pensa em umas coisas que ele nunca vai pensar. Não é? Sim ou não? Porque Deus nos fez auxiliadoras. Então, a gente pensa em coisas que ele não vai pensar. Então, se Deus me deu esse dom, vamos dizer assim, por que eu não vou usar? Né? Então, a gente auxilia sim, não é ser, sabe,
serva de não poder olhar nos olhos, aquela coisa que as pessoas exageradas, né, com relação ao auxílio. Não é isso. Não é inferiorizar a mulher, não é tirar dela os direitos, não é deixar fazer que ela ficar calada, anulada, não pode fazer nada, não pode decidir nada. Não é nada disso. Isso é pessoa que não entende. Se o Espírito Santo é auxiliador, então eu represento o Espírito Santo na vida do meu marido. Isso é muito forte. Eu represento o Espírito Santo na vida do meu marido. Então, auxiliar não faz mal, não me diminui, não tira o meu valor. Auxiliar me dá mais valor até. Tira o meu papel. Vamos dizer que eu não sou auxiliar. Eu vou ser o quê? Se você tira o papel do homem, não, é o cabeça. Tira o cabeça. Esse é o quê? Aí o que você vê hoje no mundo. 2 pessoas tentando fazer um casamento funcionar. Ninguém consegue andar junto ali, porque não tem ninguém auxiliando ninguém e ninguém tomando a frente de nada. É isso que a gente vê no mundo hoje. Porque as pessoas não querem deixar o papel, não querem entrar no papel. Existe um papel dentro do casamento. Quando você é solteiro, não, você não tem. Você tem que você é sozinho, você tem que sei lá, você não tem auxílio de ninguém. Se você mora com a sua mãe, com o seu pai, talvez você tenha ali o auxílio da sua mãe, mas você não tem auxílio. Você é o dono da sua vida, você faz o que você quiser, porque você... Né? Agora, quando você se casa, então, existe uma fórmula bíblica que funciona. Então, o homem entra no papel dele, a mulher entra no papel dela. E isso funciona muito bem. Isso não deveria ser um assunto. Não deveria ser um assunto. Por muitos séculos, milênios, isso nunca foi um assunto. Sabia disso? Nunca. Porque nunca, nem o homem nem a mulher questionaram isso. Porque era uma coisa natural. Como eu acabei de falar, o poço. Quem que vai cavar o poço? É o homem. Ele é mais forte fisicamente. Quem vai guardar o poço com a vida, com as armas? Porque era um patrimônio, outros queriam tomar o poço. Era o homem que tinha que empunhar armas e ir lá lutar. O que a mulher pode fazer para ajudar, para contribuir com isso? Ela pode trazer a água. O homem está ocupado em caçar, trazer a comida, ela pode trazer a água. Está lá, já, a água está... Ela não precisa caçar a água é só baixar lá o balde, subir e trazer. Tem um peso, mas o peso do homem também ele está carregando lá do outro lado. Nunca foi uma questão. Nunca. Até recentemente. Então, onde isso é um problema hoje é porque as pessoas estão bebendo de outras fontes. Você entende o que eu quero falar? Quando eu falo outras fontes, você entende que eu não estou falando de água. Eu estou falando de informações, de vozes que ficam falando para você. Nós já vimos casais que faltam eles calcularem, irem ao redor da casa e calcular quantas tarefas domésticas tem, dividir no meio 50%. Essa aqui é minha. Falta isso. Porque a mulher se sente, diminuída, porque se ela faz 51% das tarefas da casa, ela está sendo escravizada, ela está sendo Amélia. São as fontes que as pessoas estão bebendo. As fontes. E como nós também já vimos homens que hoje em dia eles falam, não, você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que trazer dinheiro e tal. E, às vezes não precisa, às vezes precisa, a gente entende que às vezes os dois têm que trabalhar, mas às vezes não precisa, ela não precisa trabalhar. E às vezes ela ela quer ser mãe, ela quer ser esposa, ela quer ficar em casa e fazer um trabalho tão digno, ou mais digno do que qualquer outro trabalho que a mulher possa fazer, que é o trabalho de ser mãe, de ser esposa. Às vezes ela quer ficar em casa, mas ele não aceita. Ele quer que ela vá para fora, quer ganhar mais dinheiro. Quer dizer, mas por quê? Porque ele está bebendo dessas fontes também. Então, nós não estamos aqui querendo ditar para você como você deve viver a sua vida. Cada casal
tem que decidir. Há casais onde, por exemplo, o homem cozinha muito melhor do que a mulher. E ele é muito feliz cozinhando para a família inteira, e ele é muito feliz cuidando da cozinha, e ela cuidando das finanças e fazendo outra coisa. Ótimo, excelente. Algum problema? Nenhum. Funciona para eles? Ótimo. O problema é ela desrespeitá-lo porque ele está na cozinha. Ou ele se achar diminuído porque ela está ali ganhando mais do que ele. Deu para entender? Sim ou não? Então, encaixe-se no papel. Encaixe-se no papel. Não é quem ganha mais. Né? Não é quem ganha mais. Até não porque, pensa isso. Até porque, se tudo é nosso, que importa se ela ganha mais? Que importa se a Cristina ganhar 100 vezes mais do que eu? Que importa? Eu não vou estar ganhando também? Sim ou não? Eu quero mais é que ela ganhe. Ora, eu não sou burro. Mas para alguns isso é um problema. Por quê? Porque as fontes hoje em dia falam, não, meu dinheiro, seu dinheiro. Então tudo é separado. Por quê? Porque nunca viraram um. Nunca viraram um. Então aí realmente, aí passa sede, passa fome, passa mal, porque está bebendo de fontes poluídas.